Olá, eu sou a doutora Ellen Pessoni. Eu sou médica, cirurgiã vascular e hoje nós iniciamos um novo projeto. Um projeto junto com a minha equipe. Nós somos médicas aqui no Rio de Janeiro e hoje nosso primeiro episódio de um podcast para conversar com vocês sobre uma patologia que chega a acometer 70% da população acima de 70 anos, que é o problema de varizes e insuficiência venosa. O nosso objetivo é trazer uma conversa muito leve, muito tranquila, para que todas as pessoas que não são da área médica consigam compreender mais sobre os novos tratamentos. Nós somos especialistas no tratamento moderno de varizes. E eu, doutora Karine Miranda, doutora Ruana Lacerda, estaremos aqui conversando com vocês. Nossa intenção é trazer muita informação, muita novidade para vocês. E ao longo desse caminho, nós vamos ter também convidados. Eu quero que a minha equipe se apresente, vocês conheçam todo mundo. E vamos estar juntos hoje falando sobre as novas tecnologias. Então, agora, doutora Karine e doutora Ruana vão se apresentar para vocês também conhecerem essa equipe maravilhosa que trabalha comigo. Bom, me chamo Ruana Lacerda, conheci a Ellen e a Karine aqui no Rio de Janeiro, mas antes eu fiz a minha formação em cirurgia vascular na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, no Hospital de Base. Fiz a minha formação lá muito voltada para o arterial, mas me encantei com o venoso, na verdade. E, na verdade, me encantei mais com os novos tratamentos, com as tecnologias que existem para fazer um tratamento diferenciado. Então, quando eu vim ao Rio de Janeiro e conheci a Ellen e a Karine, nós podemos trazer esses tratamentos. E foi isso que nos trouxe aqui para conversar um pouquinho com vocês, mostrar isso e mostrar também que é possível o tratamento de varizes que foi por tanto tempo desacreditado. Meu nome é Karine Miranda, sou médica, cirurgiã vascular, formada pela UERJ aqui no Rio, e endovascular também, mas há 2 anos, mais ou menos, né, Ellen, que a gente está trabalhando junto com um foco exatamente nisso, no tratamento moderno de varizes e conseguir trazer mais liberdade, mais conforto, mais autoestima para as nossas pacientes. Conta de você agora. Eu tenho toda a minha formação universitária na Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz a minha formação médica. As minhas residências foram no Hospital do Fundão, na UFRJ, em cirurgia geral. E aí eu me encantei pela cirurgia vascular e fiz a minha formação no Hospital Geral de Bom Sucesso. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei com a doença arterial, com paciente renal crônico. E aproximadamente uns 5 anos atrás, eu me encantei pelas novas tecnologias e o tratamento de varizes. E é esse o caminho que eu tenho trilhado, em cada vez trazer mais informação, mais formação, mais tecnologia nessa área para vocês. E aí reuni esse grupo e a gente agora vai dar seguimento com muita informação, com muita conversa, falando sobre o tratamento de varizes, as varizes e todas as doenças correlacionadas vasculares de uma forma simples e honesta com vocês. Vocês vão saber todos os bastidores, todas as questões, todas as dúvidas que os pacientes nos trazem e a gente espera poder esclarecer muita coisa e agregar muito valor para vocês. E sobre esse assunto, sobre tratamento, doutora Karine, existe como realizar tratamento de varizes sem tecnologia, pensando em toda a evolução que houve, como era tratado no passado, como está sendo tratado agora. O que você acha desse assunto? O cenário mudou muito, né, Ellen? A vascular saiu de um território em que antigamente varizes era a área menos querida da nossa especialidade e agora é a parte que mais cresce. A gente vê até nos congressos o quanto essa preocupação do que a gente chama de fleboestética, né, flebologia estética, vem aumentando e até as salas no congresso vão ficando cada vez mais lotadas.
porque realmente é muito prevalente e a tecnologia veio para ajudar e muito esses pacientes, né? Eu acredito que não existe mais tratamento sem tecnologia hoje em dia. Veio para ajudar, para a gente conseguir, né, os pacientes terem recuperação melhor, para a gente conseguir oferecer um resultado melhor. Então, eu não acredito mais em tratamento convencional, não. E só para a gente esclarecer um pouquinho, para quem não sabe sobre a nossa especialidade, a cirurgia vascular, ela trata todo o sistema circulatório, que é dividido em sistema arterial, venoso e o linfático. E o que a gente está falando aqui hoje, que são as varizes, é o sistema venoso, que acabou se tornando uma subespecialidade dentro da cirurgia vascular. Tão importante é essa patologia para a população. E o nosso objetivo aqui é trazer de forma fácil, de forma tranquila, para toda pessoa entender, para qualquer pessoa, não só para especialistas, médicos, mas para a população mesmo. Nosso objetivo é trazer informação para a população sobre os novos tratamentos. E a nossa formação é muito voltada para o sistema arterial, tratar doenças arteriais. E era muito negligenciado a questão do venoso. Então, varizes era tratado apenas com aplicação ou cirurgia. E hoje a gente vê que com a tecnologia, com a melhora das técnicas que foram desenvolvidas, a parte venosa é cada vez mais levada em consideração. Mas eu acho que o mais importante é o seguinte: antigamente a gente tinha duas maneiras de tratar. Ou o paciente fazia uma cirurgia, ou ele fazia uma aplicação. E aí a gente tratava varizes que eram grandes e varizes que eram pequenas. Só a veia que estava no meio do caminho ou que era mais profunda, ficavam veias sem ser tratadas. E aí vem aquela questão que a gente escuta demais no consultório. Qual é? Aí veio a frustração das pessoas com os Não resultados. adianta tratar varizes, porque elas voltam. Mas se você só tinha duas maneiras de tratar e você não falava para o paciente que ele precisava fazer manutenção daquilo, que a doença de varizes não tem cura, e você só dava duas opções para ele, quem não queria fazer cirurgia ia embora e não fazia o tratamento. É a tecnologia ajudando, inclusive, no diagnóstico, né? Porque, exatamente o que você falou, era vasinho ou vazão que a gente tinha antes. Então, ou a gente enxergava, ou via aqueles vasos maiores no Doppler e muito vaso no meio do caminho, que hoje é o que a gente chama de veia nutridora. Esses vasos tinham maior dificuldade de ser diagnosticado. E muitas vezes eram aquelas situações que ficava fazendo aplicação naqueles vasinhos e aquilo não melhorava porque aquela veia nutridora não tinha sido nem diagnosticada corretamente. Agora Hoje explica para as pessoas que ela falou de Doppler, mas muita gente não sabe o que é isso. E muitas vezes nem se realizava o Doppler. O paciente já chegava querendo tratar os vasinhos e ela realizava apenas o tratamento dos vasinhos e não tinha uma avaliação detalhada de como que era o funcionamento do sistema venoso. Então, o Doppler, a realidade aumentada e as novas tecnologias vieram para melhorar o nosso diagnóstico e, consequentemente, melhorar o tratamento. Então, com a realidade aumentada, a gente consegue visualizar veias nutridoras, a gente consegue visualizar varizes que estão um pouco mais profundas da pele. São varizes ocultas que a gente não conseguiria ver. E o Doppler também permite a gente avaliar tanto as veias safenas, quanto varizes mais calibrosas e varizes que a gente não conseguia visualizar a olho nu. E aí, gente, só para entender que Doppler, ele é um ultrassom dos vasos, ele vai avaliar a parte mais profunda, como é que o fluxo sanguíneo está acontecendo. Então, por isso que é importante fazer o exame de Doppler antes de qualquer tratamento, porque se tiver um comprometimento interno e você não viu e trata uma coisa externa, você corre risco de ter uma complicação. Mas antigamente ninguém fazia. Hoje já é uma tecnologia disponível. Nós temos na clínica e todo paciente nosso tem que passar por uma avaliação de Doppler.
mesmo que ele tenha um vaso fininho, é a nossa rotina. Sempre fazer. As diretrizes hoje mostram, inclusive, isso, que a anamnese e a avaliação detalhada, juntamente ao Doppler, é obrigatório para todos os pacientes, independente se tem varizes grossas, se tem apenas vasinhos. Porque de 25% a quase 50% dos pacientes que têm apenas vasinhos, eles vão ter uma veia mais calibrosa, vão ter uma veia nutridora e vão ter até doença da veia safena relacionado, que não seria diagnosticado se a gente não tivesse feito o exame. 43% dos vasos externos podem ter uma safena comprometida. É muito alto esse índice para a gente ignorar esse exame diagnóstico para fazer um tratamento. Curioso vocês estarem falando isso hoje, porque eu tô com a secretária me mandando mensagem de uma paciente que mandou mensagem querendo marcar lá na clínica. E a paciente questiona, poxa, mas eu não quero Doppler, o que eu tenho é só estético, é só vasinho. E a secretária veio me pedir ajuda, doutora, como é que eu explico para ela numa mensagem, em poucas palavras? Então, agora a gente pode mandar esse vídeo para ela, explicando a importância do exame, a importância da avaliação. Exatamente. Que aquele tratamento, como era feito antigamente, tanto os pacientes, né, menosprezavam, digamos assim, as varizes, achava que era só vasinhos, como nós, médicos também, a gente não entendia a complexidade do diagnóstico da doença, porque varizes, vasinhos mesmo, que seja aqueles fininhos aparentes, isso é uma doença. E a gente precisa fazer o acompanhamento e o tratamento adequado, porque senão a tendência é só piorar e o risco de complicação também, né? E como você falou, além da frustração do paciente, era a nossa frustração. Então, ninguém queria tratar varizes antigamente. Todo mundo ia para tratar doença arterial. E hoje, com essa evolução, a gente se apaixonou novamente pelo tratamento de varizes. E isso é muito gratificante para a gente, né? Você sabe que durante a minha formação, eu falava que eu não gostava de varizes, porque eu não acreditava naquele tratamento. Eu mandei muito paciente embora. Você não tem nada, você tem um vasinho, você não precisa se tratar. Hoje é o meu principal paciente dentro da clínica. Mas aí a gente entra na questão da tecnologia. Tem como tratar sem tecnologia e ter um bom tratamento sem tecnologia, Ruana? O que você acha? Hoje não é possível tratar varizes sem tecnologia. Acho que cada vez mais as técnicas elas têm avançado para que a gente junte elas e aí consiga obter um melhor tratamento, com um tempo mais curto de tratamento, com menos visitas e com um tratamento mais efetivo, que você vai ter mais resultado. Então, para mim, a tecnologia é tudo hoje. Você sabe que eu adoro fazer analogias, né? E eu fiz uma analogia uma vez que eu acho que resume bem essa questão da tecnologia versus tratamento convencional, cirurgia de varizes. É a mesma coisa que você entrar numa loja para comprar um celular. E aí você chega lá quero comprar um celular. E o vendedor vai e te oferece, olha, tem aqui o iPhone, Samsung, enfim. Mas eu tenho aqui também aquele Nokia tijolão que a gente usava. Ó, ele tem internet, ele liga, ele manda mensagem, ele cumpre a função. Mas se você tivesse que escolher qual dos dois você escolheria, você escolhe a tecnologia, o que te oferece, o que você quer mais rápido, melhor, ou não. Então vou ficar naquele tradicional lá atrás, porque era o que eu já conhecia, porque era o que eu estava acostumado. O lado bom era que ele jogava aquele celular no chão. Eu acho que a questão tem como fazer o tratamento sem tecnologia? Tem. Tem como fazer uma aplicação e você conseguir o seu resultado? Tem, mas você pode precisar de ir 10 vezes no médico e com, por exemplo, a tecnologia do laser, você vai 1 ou 2 vezes. Olha o tanto de tempo que você está ganhando. Olha o tanto de exposição a menos a um tratamento que você está ganhando. Acho que é um ganho que não se compara. E aí eu fico pensando, o que você quer? Você quer o melhor ou você quer o que dá para ser feito? Para mim, eu quero o melhor. Eu vou buscar um melhor tratamento. O que me dê menos complicação, o que me dê mais resultado, o que optimize o meu tempo. Para mim, o tempo é super importante. Então, da forma como a gente trabalha com tecnologia, abrevia o tratamento. O paciente vai 2 vezes, 3 vezes para realizar um tratamento de uma perna inteira.
E ele ia antes quantas vezes para fazer os vasinhos? 10 vezes, 12 vezes. E ainda ficava frustrado porque não conseguia um tratamento tão bom. E isso é o que nos motiva estar aqui hoje. É o fato de muitas pessoas não conhecerem esses novos tratamentos. Quantos pacientes chegam no nosso consultório e não têm acesso a esses novos tratamentos que existem ou não conhecem esses novos tratamentos? Então, assim, o nosso objetivo aqui é trazer essa informação, porque eu acredito que quando você conhece algo, é difícil você querer uma coisa antiga que não te dá aquele mesmo resultado. Então, o conhecimento é tudo para que as pessoas possam buscar o melhor tratamento para elas, como você está falando. Agora, pensando no futuro, para onde vocês acham que vai? O que vocês acham que ainda vai acontecer? O que ainda pode mudar? Vocês têm alguma previsão para o futuro? Eu acho que os nossos diagnósticos e a maneira da gente apresentar para o paciente que ele tem vai ser muito interessante. Claro que é uma ideia, assim, que eu tenho, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer uma projeção para o paciente de realidade aumentada do que está acontecendo no sistema dele. Mas aí eu acho que é uma coisa para daqui uns anos, bastante anos. Mas você imagina você poder apresentar para o paciente aqui uma imagem exatamente o que você tem, porque às vezes quando a gente explica é difícil para ele visualizar aquilo, né? E é por isso que eu falo para vocês na clínica, desenhe para o paciente, que é a melhor maneira dele entender o que é que está acontecendo. Desenha, mostra para ele no papel, porque é difícil para um leigo imaginar o que está acontecendo. O que é um refluxo? O que é um entupimento de uma veia? O que é uma veia comunicante alimentando alguma coisa? Então, quando a gente faz isso, a gente facilita. E uma preocupação que eu tenho muito é de fazer com que o paciente entenda exatamente qual é o problema dele, o que tem que ser tratado, quais são as possibilidades, quais são as complicações. Então, essa é uma Eu acredito que a gente já está no futuro. Eu acho que a tecnologia hoje, ela já nos ajuda bastante. É claro que ela vai evoluir, principalmente na doença de safena, como a gente já apresenta cola, como a gente já apresenta já técnicas não térmicas e não tumescentes. Então, acho que isso vai evoluir, tá? Mas eu acho que a gente já está num futuro que já nos dá bastante resultado. E essa questão, como a Ellen falou, essa visão 3D, né, que o paciente vai ter, isso vai acontecer. Já é realidade em outras especialidades e vai ser realidade na nossa especialidade também. E outra coisa que já é futuro, que na verdade é presente, né, realidade, é o tratamento ambulatorial. A gente saiu do hospital. A gente saiu do hospital e trouxe o paciente para dentro da nossa clínica. Então você, Ellen, que tem bastante experiência com isso, o que você nos conta? É seguro realmente fazer esse tipo de tratamento? O tratamento hoje dentro da clínica é uma realidade, mas ela precisou de investimento em segurança, né? Não é qualquer consultório que a gente pode fazer o tratamento, por exemplo, de uma safena com endolaser. Existem regras, existem exigências que devem ser seguidas para que seja feito o tratamento seguro. É isso que a gente tem na clínica hoje. A gente tem um espaço adequado, todo o equipamento, todos os equipamentos de segurança para realizar isso dentro da clínica. Isso realmente está revolucionando o tratamento, porque o paciente antes tinha que ir para um hospital, internação, burocracia de internação, de hospital, exposição, né? A gente teve aí o Covid que mostrou tanto para a gente que a gente deve ficar longe do hospital o máximo que a gente puder. E o paciente hoje, ele não quer. Se ele tem uma oportunidade de fazer num lugar que está dedicado a ele, só a ele, e que ele pode ir embora logo em seguida, olha que maravilhoso que é isso, né? Um tratamento muito menos invasivo fora do ambiente hospitalar.
E que Meia hora, 1 hora depois, ele está indo embora andando para casa. E que não sai da rotina. Hoje, cada vez mais, a gente busca manter a nossa rotina. Fazer algo em que a gente não precise parar as nossas atividades, interromper o nosso dia a dia para fazer um tratamento. E hoje isso é possível. E aí a tecnologia veio ajudar no quê? Antigamente, a gente ia tirar uma safena, tinha que ser feito no hospital, porque tinha corte, tinha sutura, era uma cirurgia grande, cortava a perna em vários lugares para poder retirar a safena. E hoje ela não é retirada mais. Então, através de um furinho, você coloca uma fibra de laser. Essa fibra é ativada, ela emite um calor e ela faz o selamento da safena. E aí, selando a safena, como é que fica essa circulação? Que é o que sempre perguntam para a gente. A gente tira uma veia doente, a circulação se reorganiza, outras veias boas assumem aquilo. Mas, através desse furinho, a gente consegue fazer um tratamento de uma safena inteira, sem corte, sem sutura, né? A recuperação é muito mais rápida. E com menos dor, né? Que é uma das queixas mais frequentes também que a gente vê. Sim. E a gente vê que tem muito menos dor, muito menos hematoma. E os pacientes têm uma recuperação muito melhor quando comparada à cirurgia. A cirurgia convencional. Fora Exato. hematoma, reação inflamatória, Exatamente. né? Tempo de recuperação, que eram 30 dias quase de repouso. O que eu acho que as pessoas buscam hoje em dia é muito: quero ser bem tratada, quero me conectar com o médico, com a pessoa que vai me tratar, me ajudar, me prestar um serviço, enfim. Como no caso de tratamento médico, né? Como deshospitalizar, quero fazer da forma mais rápida, com a recuperação mais rápida e não precisar daquele ambiente hospitalar e sem burocracias, que são 4 pontos fundamentais. E aí, quando a gente pensa nessa ideia da clínica, né, é a chance de conseguir proporcionar tudo isso, porque você consegue tirar essa burocracia, oferecer o tratamento fora de um ambiente hospitalar e aí conseguir oferecer muito mais conforto, um atendimento muito mais personalizado, né? Então, aquele cuidado de o que o paciente vai comer depois. O paciente que gosta de croissant de chocolate, que a gente já teve um episódio lá, a gente sabia que ela gostava de croissant de chocolate, então vamos botar um croissant de chocolate. Que no ambiente hospitalar, ou no ambiente em que a demanda, a necessidade de atender muitas pessoas, não tem como isso. Então, acho que esse é o grande diferencial. Sim. E o futuro, que eu acho, é isso. As pessoas vão buscar cada vez mais o tratamento mais personalizado. Não só de tratamento médico, né? De tudo. O serviço que seja mais personalizado, que busque oferecer o melhor, que a pessoa gere conexão e sem perturbação, né? Sem burocracia, sem chateação. Então, acho que... E é o nosso objetivo aqui, né? É trazer essa informação para que as pessoas saibam disso de uma forma mais descomplicada possível, que a gente possa ter essa conexão com aquela pessoa que vai tratar. E aquela pessoa que a gente vai tratar também tem essa conexão com a gente. Eu acho que isso é muito importante. E com as mídias sociais, isso é muito mais fácil hoje. Não é à toa que, recentemente, foi em agosto que eu fiz meu tratamento? Julho? Nem lembro mais quando foi. Fui tratar a minha, identifiquei que eu suspeitava, porque eu já vinha tendo dor na perna, comecei a notar uma veia começando a ficar mais saltada. Mas ela foi uma péssima paciente. A gente fez... Eu ia falar que eu fui ótima. A gente fez o tratamento dela, uma semana depois ela estava fazendo um voo de avião. Com você, com a minha médica. Para garantir então, que tudo isso é possível. Não, isso, foi voo de avião, busca. Foi beach tênis, tudo depois, fora da recomendação médica. Fazendo beach tênis e crossfit. Aí eu perguntei, mas tá tudo bem? Uma dorzinha aqui. Falei, eu liberei para fazer a sua atividade física de crossfit. É isso que a gente busca hoje. São essas facilidades que atraem. E é isso que a tecnologia veio trazer pra gente. Veio trazer essas facilidades. Que cada vez mais vai avançar. E os pacientes vão cada vez mais buscar isso.
E é como a Karina fez com você, é o que todos fazem, você só não sabe que isso acontece. Não, é engraçado, porque agora eu tenho que passar por outro tratamento. Agora eu tenho uma hérnia umbilical e eu vou ter que fazer a cirurgia. Já pensei todas as formas de eu não ir pro hospital e eu tô combinando com a minha amiga cirurgiã já tudo Tratamento ambulatorial. pra facilitar ao máximo. Porque hoje em dia a gente não quer mais ter que passar por isso, não quer ter uma recuperação prolongada, né? Então... Não, e as pessoas buscam o quê? Hoje, a última paciente que eu atendi, ela sentou e falou, eu tô aqui porque eu não quero cirurgia. E eu sei que vocês fazem tratamento sem cirurgia. Eu não quero cirurgia. Então, é isso. As pessoas estão buscando os tratamentos sem cirurgia o máximo possível. E qual outra tecnologia, assim, que a gente também tem, que a gente usa para tratar esses pacientes que têm veias maiores, que seriam cirúrgicas, também uma possibilidade? Existe também a radiofrequência, né? Quando a gente pensa em técnica termoablativa, em queimar a veia, né? Que também é uma possibilidade. A gente acaba manejando um pouco menos, porque a radiofrequência, a diferença dela para o endolaser é que o endolaser a gente consegue tratar essas veias mais grossas e a veia safena. Já a radiofrequência, a gente fica preso só à safena. A gente não consegue tratar as veias. Eu acho que calibrosas. O endolaser, ele tem uma versatilidade enorme. Você consegue tratar a safena, e aí, gente, safena não é veia do coração, tá? É veia da perna. A gente consegue tratar a safena, consegue tratar as veias grandes que estão conectadas a ela, e tudo isso com o endolaser. Mas eu tô falando de uma outra, outra técnica. O endolaser é a nossa primeira opção hoje, né? E as diretrizes mostram isso, que é nível de evidência 1A, ou seja, é o padrão ouro. É a melhor técnica disponível hoje, mesmo em relação à radiofrequência quanto à cirurgia. E hoje a gente tem a espuma. E existem guidelines, diretrizes que colocam até a espuma como uma segunda opção para tratamento. Mas, claro, você tem que usar a técnica adequada, você tem que escolher o melhor paciente, a melhor veia para ser tratada. Então, a espuma também é uma boa opção hoje. Ela é uma possibilidade, mas eu acho que tem que ficar muito claro que a espuma, ela é para casos selecionados. Ela não é nunca a primeira opção para a safena, mas ela sim, ela tá dentro do nosso arsenal de novas técnicas para tratamento sem cirurgia, para casos selecionados. Então, assim, o que diferencia uma coisa da outra? A gente sabe que o endolaser, ele mantém a safena fechada, ele trata safenas maiores melhor, de forma melhor. A espuma, ela vai ser usada para pacientes em que a gente não tem essa preocupação de longevidade de safena fechada. Isso. Então, você quer acelerar um processo de um fechamento de uma ferida. Ela pode também ser utilizada, ela vai auxiliar. Um paciente mais idoso, que você não pode fazer um procedimento tão grande. Antigamente, essas pessoas não eram tratadas, né? Aparecia um idoso no consultório, a gente dava remédio e meia elástica e não tinha possibilidade nenhuma para ele. E você ficava acompanhando uma pessoa que parava o remédio, tudo voltava, os sintomas voltavam e ele tinha que usar a meia elástica diariamente, senão aquilo piorava muito. A gente não podia tratar. E aí hoje, com técnica de espuma, com técnica de endolaser, a gente é capaz de oferecer... Eu tenho paciente de 80 anos de idade. 89 é o meu recorde. Fazendo tratamento porque quer ficar com as pernas melhores, porque quer que aquelas varizes que estão correndo o risco de complicar, elas fiquem tratadas. E as meias elásticas e as medicações hoje não são tratamento para varizes. Elas são para melhorar os sintomas da doença. Mas temporariamente. Não temporariamente. Enquanto você está usando o remédio, está aliviando o sintoma parcialmente. A gente sabe que a medicação, ela não elimina completamente temporário. Os sintomas. Ela melhora naquele momento. Você retirou aquilo, os sintomas vão voltar também.
Então, o ideal é que você faça o tratamento. Além de que isso afeta na qualidade de vida do paciente. E o nosso objetivo hoje em dia é, pelo contrário, é devolver autoestima, é devolver felicidade para que essas pessoas possam voltar à sua vida normal sem se preocupar se vão ou não utilizar um short, se vão poder ou não ir à praia. Então, o nosso objetivo é esse. Eu acredito que com a meia você perde muito essa qualidade de vida. Porque você tem o desconforto de colocar, o desconforto de ter usado durante todo o dia. E você não oferece uma coisa que é definitiva, né? Isso. Porque o que a gente quer é um tratamento que seja mais duradouro. Você não resolve, definitivo. você não resolve o problema do paciente. Você melhora, mas não resolve. E não é isso que a gente busca hoje. A gente busca resolver o problema. Além da espuma do endolaser, tem ainda mais um queridinho o nosso nosso. Carro-chefe. O laser transdérmico que veio, aí sim, né, acho que para os vasinhos. Não só para os vasinhos, porque dá para a gente tratar com laser transdérmico as nutridoras. Tem versatilidade também, porque a gente associa ele com várias técnicas. Exatamente. Eu acho que hoje o grande diferencial são as técnicas combinadas. Porque você usando combinação de técnicas, você junta o potencial de uma com o de outra para tratar e para fechar aquele vaso. Por que é que os vasos antigamente não fechavam? Porque qual a tendência do nosso organismo? Recanalizar, curar, cicatrizar. Então, quando você joga um líquido dentro de um vaso, né? Você está fazendo a escleroterapia, o que você está induzindo é que aquele vaso feche. Mas o seu organismo, em 3, 4 semanas, ele tenta recanalizar aquilo, ele tenta abrir. Então, quando você usa técnicas combinadas, você está dando mais estímulo para que o organismo não consiga reabrir aquele vaso. Então, você junta, por exemplo, o laser, que é um estímulo térmico, você junta a combinação de escleroterapia, que é um estímulo químico, e você potencializa a chance daquele vaso fechar em 4 a 6 semanas. Ou com a espuma também. Ou com a espuma também. Então, eu acho que o que veio realmente revolucionar esses vasos, que são de médio e pequeno calibre, é o tratamento combinado. E saber escolher, né? O que cada um funciona. Você consegue hoje tratar veias que são de 3, 4 milímetros, que antigamente você olhava e falava, cirurgia, não tem outra opção, é só cirurgia. E 80% das pessoas têm essa queixa. Então, assim, todas as pessoas antigamente iam ser tratadas com uma cirurgia. E o laser e as técnicas combinadas vieram para isso, para a gente substituir a cirurgia. Vocês conseguem ter uma ideia do percentual de quando vocês indicam cirurgia hoje em dia? Menos de 10%, na verdade. Mais de 90% a gente consegue tratar na clínica. Há quanto tempo eu não faço uma cirurgia tradicional? Quanto, eu Ellen? Eu sei, eu não posso responder. Faz 4 anos que eu não faço um tratamento de cirurgia convencional no paciente com varizes. Usando a combinação de técnicas, eu consegui substituir. Então, safena, eu já não faço nenhuma safena com a cirurgia convencional desde 2013. Então você já tem 100%. Eu posso dizer que tenho mais de 90%. Então, é realmente, assim, muito legal poder falar isso. Porque eu fui perceber isso há pouco tempo. Eu falei, nossa, mas foi em 2013 que eu fiz meu primeiro endolaser. Eu usava radiofrequência. E nunca mais eu fiz uma safena aberta. E nunca mais eu precisei retirar uma variz, né? 4 anos. Que legal isso. Muito bom falar isso. Então, agora, conhecer a Ellen vai me permitir chegar dos 90% aos 100%. Aquele jantar em que a Fernanda nos apresentou e eu pude vir aqui trabalhar com vocês, foi muito gratificante. E é uma paixão trabalhar com venoso, né? Hoje eu posso dizer que é uma paixão mesmo. A minha primeira reunião com a Ruana foi assim, Ruana, a primeira coisa que você precisa compreender,
O foco da nossa clínica, da nossa equipe, é o tratamento de varizes sem cirurgia, certo? Então, aqui a gente usa todas as tecnologias para isso. É o nosso objetivo. E aí, então, para definir tratamento ideal para varizes, porque essa é a pergunta que não quer cair, essa é a pergunta sim. de milhões. Qual né? é o melhor tratamento? Qual é o segredo? Não existe melhor tratamento. É uma resposta, parece frustrante, mas não é, porque não existe o melhor tratamento para tudo. A gente segmenta, principalmente por calibre, por tamanho, e através do tamanho e da anatomia a gente escolhe o melhor tratamento. Não existe uma fórmula única, não existe um paciente único, não existe uma única maneira de tratar. Você tem que avaliar o tipo de veia, a superficialidade dela, o calibre que ela tem, a coloração que ela tem. Então, é por isso que esses tratamentos têm que ser realizados por um especialista e por pessoas que tenham experiência com essas técnicas, porque só elas vão poder fazer essa avaliação mais profunda de qual é a melhor maneira, qual a melhor técnica, a melhor combinação que funciona para aquele paciente, de forma personalizada e sem complicação. Isso um tópico importantíssimo, né? Porque a gente vê cada vez mais especialidades não médicas entrando nesse território. Até que acho que dentro da medicina, dos médicos em geral, eles até respeitam mais essa questão da vascular, porque entende a complexidade. A gente está trabalhando, lidando com o sistema circulatório de um organismo, né? É igual quando brincam, o médico é o mecânico que trabalha com o carro funcionando. No nosso caso, além do carro funcionando, a gente trabalha com uma doença que permanece, porque a gente está tratando varizes, é uma doença venosa, né? É uma doença crônica, então a gente trata e o organismo, herdada geneticamente, então... E o organismo, a tendência dele é o tempo inteiro responder à agressão que a gente causa nesse organismo. Então, tem toda uma complexidade por trás disso. E lidar, às vezes, com isso, achando que é só ir ali jogar um líquido naquela veia que você vê e achando que aquilo vai resolver todo o problema. Eu acho, não dar a mas sabe o que eu né? acho, honestamente? Vou falar uma frase até: Deus protege os ignorantes. Porque quando você não sabe tudo que pode acontecer como consequência de um tratamento desse mal realizado, né? Porque você não sabe o que pode acontecer. E eu acho que toda vez que você trata alguma coisa, você tem que saber resolver a complicação do que você está tratando. Então, se você, de forma desavisada, faz uma escleroterapia numa veia conectada numa safena e faz uma trombose, uma tromboflebite, um não médico vai saber resolver esse problema? Então, essa não é uma preocupação pra gente. Porque esses pacientes vão chegar em nós. Mas para tratar... Mas eu acho que isso tem que ser falado para a população. Porque as pessoas não têm noção. As pessoas não sabem o que pode acontecer. Por isso é o nosso objetivo aqui. Se você fizer uma escleroterapia e abrir uma ferida na perna de alguém, você sabe cuidar dessa ferida? Porque isso pode acontecer. E o que eu acho engraçado é que uma das complicações mais difíceis da gente lidar é quando a gente trata relacionado a tratamento de vaso fininho, que é o matching. É uma complicação... Que é o que todo mundo acha que é mais fácil. E às vezes, fazendo um tratamento desse, isso pode dar aquela sensação de que nossa, parece que tentou tratar aqui e os vasinhos pioraram. Só para situar, né? Isso que a gente está falando é quando, ao tentar tratar os vasinhos fininhos, ou por uma resposta do organismo... Você tira uma veia grande... E a resposta imediata do organismo é formar um monte de pequenininha. É como se ele reclamasse, falou, tirei uma grande, e aí ele faz um monte de escape. Exatamente. É uma complicação rara, né?
difícil de tratar, tem várias maneiras de tratar, é uma coisa assim mais aprofundada para o especialista, mas é uma coisa que um desavisado, uma pessoa que não sabe, pode fazer no paciente. Para mim, o melhor tratamento de varizes é aquele tratamento voltado para a pessoa. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado. É você escolher a melhor técnica para aquele paciente. Então, não existe um melhor tratamento. Não existe um segredo para tratar varizes. O segredo é você estar ali diante de uma pessoa, é você fazer uma anamnese, ver uma história detalhada. É isso que a gente está falando. Para isso, você tem que ter formação, experiência, saber anatomia, saber usar todas as técnicas e saber tratar a complicação. E então, saber quando não tratar também. Saber quando não tratar. Para você oferecer esse tratamento individualizado, personalizado, você tem que ter uma bagagem para isso, tanto de formação quanto de experiência. E aí, o que acontece? Profissionais não médicos realizando esses procedimentos sem ter nada disso. Sem ter a formação completa, sem saber tratar essas complicações, sem saber fazer essa avaliação profunda que a gente faz da circulação como um todo. Porque todas as nossas avaliações acontecem o quê? A gente faz um mapeamento interno com o Doppler, a gente faz um mapeamento externo, usando tanto luz de LED quanto realidade aumentada, e aí a gente sabe exatamente o que está acontecendo, por onde a gente vai começar e o que tem que ser tratado. E essas pessoas não têm tecnologia nenhuma. Elas olham um vasinho, vão lá e aplicam alguma coisa. Elas ainda uma glicose, qualquer coisa. Ainda estão no antigamente, né? Não existiu essa evolução. Até porque não é técnico, não é ético realizar esse tipo de tratamento por profissionais que não são da área. Eu acho que para concluir, né, a gente viu que tecnologia é fundamental, que um bom tratamento tem que ser personalizado, né, tem que ser feito por um profissional médico, que é importante combinar as técnicas e para isso, né, individualizar esse tratamento. O que mais você conclui aí, Ellen? Que não tem como não investir em tecnologia, né? Eu acho que assim o grande recado até para médicos também, que às vezes perguntam para a gente, mas valeu a pena comprar esse aparelho ou não? Tem que ter tudo. A gente tem que saber tudo e ter tudo disponível para oferecer o melhor para o nosso paciente sempre. Faça sempre o melhor. Ofereça sempre o melhor que você pode oferecer. E se você puder ter todas as tecnologias, tenha todas as tecnologias disponíveis para o seu paciente. É isso que a gente acredita muito, né? E além de tudo isso, é a dedicação, né? O comprometimento de estar ali com aquela pessoa e de entregar um resultado ao final do que você se propôs. Que eu acho que, apesar de eu dizer que comprometimento é um dos nossos diferenciais, né? Apesar de muita gente falar que não pode dizer que isso seja um diferencial. Isso não é um diferencial. Mas é uma realidade que é um diferencial. O médico tem que ser comprometido. Isso não é um diferencial. Mas é uma realidade de que isso faz diferença. Podemos encerrar esse, né? O comprometimento faz parte. Ok. Então, terminamos aqui o nosso primeiro episódio de uma sequência sobre uma discussão muito honesta sobre varizes, seus tratamentos, sua evolução, trazendo o melhor que a gente pode de informação para vocês.